Blogueirinhos e blogueirinhas, como é que vocês estão? Estão tudo bem? Nós estamos tudo bem, graças a Deus, com saúde. Tudo bem, graças a Deus. Espero que todo mundo esteja bem, com saúde, né? Tô aqui na sombra do meu pé de bougainville aqui. Olha que coisa linda. Não me canso de mostrar pra vocês. Tô com um pouco a garganta meio rouca, gente, por causa que me deu uma alergia no rosto. E agora uma garganta minha tá meio ruim. Mas, gente, que se inscreva, quem não é inscrito, comente, desculpe minha voz, comente, quem não é, comente aí, deixa o like de vocês, o joinha de vocês, que é muito importante para nós. E é isso aí, gente, que Deus cuide e proteja cada um de vocês, tá? Bora pro vídeo, gente. Hoje o vídeo é de faxina, de limpeza, gente, mostrando um pouquinho da minha faxina de ontem que eu fiz na casa. Então, é isso aí, bora pro vídeo, tá, gente?
Gente, o tempo aqui pra nós tá bonito, tá lindo, maravilhoso. Hoje o céuzinho vai estar azul, bonito que tal. Então, gente, se inscreva aí quem não é inscrito aí. E tô passando aqui para encerrar o vídeo e desejar um feliz final de semana abençoado para vocês aí, cheio de saúde, de paz, de felicidade, de realizações. E um beijão para vocês no coração de vocês. E até o próximo vídeo, pessoal.